Paz, pessoal, tudo bom? Faz algum tempo que eu não gravo vídeo e eu quero refletir com vocês um texto e depois eu explico por que eu estou lendo esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, a qual é para nós, protestantes, não importa de que ramo seja você, se você é calvinista, se você é arminiano, se você é luterano, anglicano, congregacional, não importa. Esse texto é a espinha dorsal que deu origem ao que nós chamamos hoje de movimento protestante, que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A pergunta é, o que significa mas o justo viverá da fé? E para responder essa pergunta, de fato, para nós entendermos o que Paulo quer dizer quando diz que o justo viverá da fé, nós temos que voltar para Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Minha questão aqui não é discutir a localização do Éden, até porque não se tem muita certeza se a localização de fato ficava ali na região do Iraque, até por conta do dilúvio, em que a configuração ela acabou mudando. Então não é esse o ponto. Mas a Bíblia diz que Deus, na sua criação, criando todas as coisas, ele criou uma região ou um espaço chamado Éden. E dentro desse espaço chamado Éden, ele colocou o homem e a mulher. Ou seja, ele criou o homem e a mulher no caso de Adão no Éden, no caso da mulher dentro deste jardim. Então, dentro desse espaço chamado Éden, Deus criou um jardim e abençoou o homem ali. E está dito também que dentro desse jardim, Deus colocou uma árvore ou uma prova. E dentro dessa árvore, ou nessa árvore, está dito que era uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a ordem foi dada para que eles não comessem. Porque se no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. E minha pergunta é, Adão e Eva, dentro do Éden, eles viveram por fé? Porque a ideia é, eles não tinham conhecimento prático do que era bem ou do que era mal. Então a resposta, ela está clara. Então dentro do Éden, tanto Eva quanto Adão, eles, como diz Paulo, o justo viverá da fé ou por fé. Então dentro do Éden, Adão e Eva viveram por fé. Por quê? Porque eles não sabiam o que era bem e o que era mal. Mas eles creram ou criam naquilo que Deus dizia. Ou seja, naquilo que Deus falava, eles depositavam a fé deles crendo naquilo que Deus falava. Então, se Deus falasse que essa caneta era o mal, então, por fé, sem a prática, sem a vivência, eles acreditavam que de fato essa caneta ela era o mal. Porque por fé eles acreditavam na palavra de Deus. Então, tanto Adão quanto Eva dentro do Éden exerceram fé. Por que exerceram fé? Porque eles creram em tudo aquilo que Deus dizia. Se Deus dizia que era bom. Se Deus dizia que era mal. Então eles criam naquilo que Deus dizia. Eles não precisavam experimentar
para saber se aquilo que Deus estava dizendo era mentira ou era verdade. Mas por fé eles aceitavam aquilo e tinham aquilo como verdade. Qual é o meu ponto aqui? Meu ponto aqui é entender que fé verdadeira, fé desenvolvida, fé vivida em Deus, de fato, é isso. É eu crer naquilo que Deus está dizendo sem que eu tenha que experimentar aquilo para saber se aquilo de fato é como Deus está falando. Ou seja, eu creio naquilo que Deus fala sem que precise experimentar ou experienciar aquilo para saber se de fato é verdade ou não. Eu simplesmente creio que é verdade aquilo que Deus fala. Então, quando Paulo diz que o justo viverá da fé ou pela fé, é como que se nós estivéssemos retornando ao nosso Éden. Por que retornando ao nosso Éden? Porque então, como Adão e Eva que ficaram no Éden até o momento que não pecaram, eles creram na palavra de Deus e confiaram na palavra de Deus e pela palavra de Deus eles viveram. Então, isso é fé. Isso é aquilo que Paulo diz. Mas o justo viverá da fé. Ou seja, o justo crerá naquilo que diz a palavra de Deus. Então, querido, viver pela fé ou viver por meio da fé é nós crermos e depositarmos toda a nossa confiança em Deus. Fazendo isso, e só assim, então, nós vivemos por fé. Que Deus lhe abençoe e que te ajude a voltar para o Éden e viver por fé como viviam os nossos primeiros pais. Deus abençoe.